Diminuir as parcelas e valor total do empréstimo consignado. Mais uma opção para vocês. Eu sou Ricardo Vicente de Paula, advogado, e já vamos passar as informações aqui, tá? Aqui no nosso YouTube tem uma playlist com outros vídeos que eu passei para vocês as opções de revisionais de empréstimos consignados, tá? Só vou relembrar para vocês, daí eu já vou passar mais essa opção, que essa opção aqui não é uma revisional, tá? Essa opção é um cumprimento de contrato e vocês vão entender. Então, só em resumo, os outros vídeos que eu passei de revisionais tem 2 pontos, tá? A limitação da margem legal do consignado, os 35%. O que faz? Esse ponto aqui, ele diminui o valor da parcela e aumenta o prazo de pagamento. E o ponto B é da taxa de juros dos consignados. Mas eu deixei lá a informação bem clara, tá? Diminuir os juros quando há juros abusivos. Só que os juros abusivos, eles são considerados quando os juros do seu contrato, está pelo menos 2 vezes acima, tá? 2 vezes acima quer dizer 100% acima da taxa média de mercado. Tem a tabela do Banco Central, tá? Essa questão dos juros dos consignados, a maioria dos casos não ocorrem juros abusivos, porque o empréstimo consignado, bancos têm mais garantia. Então, normalmente, qual a opção que vocês vão ter? Mas tem essa questão que eu vou falar nesse vídeo, que é justamente de taxa de juros também, tá? É de taxa de juros também, mas é relacionada a cumprimento de contrato, tá? Por quê? No seu contrato pode estar expresso uma taxa de juros, mas a taxa real é maior. Então, por consequência, vai diminuir por consequência. Sendo solicitado, o cumprimento do contrato para utilizar a taxa do contrato mesmo, o valor da parcela e o valor total do contrato diminui. Então é interessante, deixa eu passar os detalhes aqui para vocês. Então, essa questão de limitação da margem nos 35% acontece com certa frequência. Ultrapassar a margem. Então, esse ponto A aqui é interessante checar que realmente existe uma quantidade considerável de casos que dá para trabalhar com essa revisão. A taxa de juros do consignado, normalmente a maioria dos casos não são considerados como taxas abusivas. Então, esse daqui é a minoria, tá? Porém, em relação à taxa real, sim, tem uma quantidade considerável de casos. Então, aqui não é, isso não é uma revisional. Este tópico não é revisional. É um pedido de obrigação de fazer. Obrigação de fazer para o banco cumprir o contrato. Tá? Então, vou pegar um exemplo. E onde que vocês vão ver a taxa de juros de vocês, do consignado? Taxa de juros. Vocês irão verificar no próprio contrato do consignado. Tá? Também dá para vocês acessarem, acessar o portal do consignado. Lá no portal do consignado, na hora que vocês verificarem nos dados de vocês, vai aparecer o número do contrato, taxa de juros
a valor do empréstimo e quantidade de parcelas. Aí vocês vão conseguir checar, fazer comparativo usando a calculadora do cidadão no site do Banco Central. Então eu peguei aqui um exemplo, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Aqui no Google, como que vocês vão encontrar essa calculadora? Escreve no Google, calculadora cidadão Banco Central, vai aparecer, ó. Primeiro link, calculadora do cidadão. Tá? Aí, vocês vêm aqui, ó, financiamento com prestações fixas, para vocês verificarem a taxa real do contrato consignado. Ah, tá sem o contrato em mãos. Vai tentando pedir para o banco esse contrato, mas vocês podem entrar nesse site aqui, ó, Portal do Consignado. É só escrever no Google Portal do Consignado, vai aparecer Serviço de Controle e Consignação. portaldoconsignado.com.br. Eu até anotei aqui no exemplo que eu vou passar do contrato para vocês, ó. Mas ó, portaldoconsignado.com.br. Aí é só clicar, aí vocês têm que fazer o login, né? Passa os dados, isso daqui é vinculado com o local que vocês trabalham, né? Servidor público. Enfim, isso daqui o pessoal do RH consegue passar para vocês esses dados e aí vocês acessam e vocês já vão checar na hora que vocês entrarem, isso daqui é pessoal, né? Na hora que vocês acessarem o login pelo login de vocês, já vai aparecer essas informações que eu comentei, né? O número do contrato consignado, a taxa de juros do contrato, o valor do empréstimo e a quantidade de parcelas. Aí, com isso em mãos, vocês vão utilizar a calculadora do cidadão. Então, eu peguei um exemplo aqui, ó. Em um contrato, a pessoa pegou esse valor de empréstimo, 32.782,37, né? O valor total, com todas as taxas, os valores embutidos, o valor total que ela pegou de empréstimo foi esse. Sempre lembrando, né? Tem um valor total no seu contrato de empréstimos, mas o banco desconta algumas taxas e te libera um valor líquido. Pega o valor total do empréstimo. E aqui, ó, no contrato estava escrito 96 parcelas de 609,49 e a taxa de juros do contrato estava como 1,23, tá? A taxa de juros. Mas, fazendo o cálculo, a taxa real, na verdade, ficou como 1,34. Então, o que vai ser solicitado para o banco? Vai ser solicitado para cumprir o contrato. Por quê? Esse contrato aqui, conforme os outros vídeos que vocês vão assistir aqui no nosso canal, na playlist de Direito Bancário, essa taxa de juros ela não é considerada abusiva para o mês de contratação, comparando com a tabela da taxa média de mercado do Banco Central. Então, não daria para pedir uma revisional sobre a taxa de juros em si. Porém, dá para pedir esse cumprimento do contrato. Falou, opa, aqui não tem uma taxa de juros abusivas, mas a taxa real que está no contrato não é 1,23, é 1,34. Então, cumpra essa taxa de 1,23. Ó, para vocês verificarem aqui, ó, vou colocar, ó, 96 parcelas com... que aqui vocês não precisam preencher todos os dados. Ou vocês preenchem a taxa de juros ou vocês vão preencher o valor da prestação. Se vocês preencher aí o número de meses e o valor financiado, vocês precisam preencher. Mas aí se vocês preencherem número de meses, taxa de juros e valor financiado, a calculadora vai calcular o valor da prestação. Se vocês preencherem o número de meses, o valor da prestação e o valor financiado, a calculadora vai dar a taxa de juros. Então vamos lá, ó. Colocar 96 meses. Qual que é o valor da prestação aqui? Vamos ver a taxa de juros real, 609,49. Qual que foi o valor financiado? 32.782,37. Um exemplo para ficar prático para vocês entenderem como que funciona. Ó, cliquei em calcular, vocês viram que deu exatamente 1,34. E no contrato a taxa está como 1,23. Então, se tirar aqui o valor da prestação, ó, e colocar a taxa 1,23, vamos ver se eu vou ter que voltar ou se já vai calcular. Aqui, ó, já deu, ó,
o valor da prestação ele cai para 583,75. 583,75. Aí, aqui tem as juros e correção monetária, 573,75 vezes 96 meses, mais juros e correção monetária, tá? Então, com isso, com esse pedido de cumprimento de contrato, esse valor ele vai aumentar consideravelmente. Vocês ainda podem utilizar, depois a gente tem outra plataforma com a técnica de amortização. Então, isso aqui vai diminuir muito o valor do seu financiamento, do valor do seu empréstimo total, tá? Cumprimento do contrato, ó. Vai utilizar a taxa de juros que está expressa no contrato. Consequência: diminuir o valor da parcela. Tá? Essa diminuição, aí os valores que vocês já pagaram, vai ter que ter o reembolso, mas como provavelmente vocês ainda estão pagando o empréstimo, vai fazer uma compensação desse crédito, compensação de crédito, do valor pago, acrescido de juros e correção monetária, desde a data do pagamento. Então, isso daqui é bem interessante, tá? Mais uma informação, quem eventualmente já quitou o empréstimo consignado e quer fazer essa checagem, tá? Quem já quitou. É possível fazer essa checagem? Sim, tá? Na maioria dos casos, eu vou colocar aqui a regra geral. Regra geral, entenda, né? Tem situações que há decisões por outro aspecto, por outro ponto, tá? Ó, na maioria dos casos, o entendimento é de que é possível pedir essa checagem barra cumprimento com solicitações de reembolso no prazo de 10 anos contados a partir da quitação, tá? Tem outros casos que contam o prazo de 10 anos a partir outros entendimentos. 10 anos a partir da assinatura do contrato de empréstimo. Tem outros casos que eles entendem que são... Isso eu estou falando dos entendimentos da justiça, tá? Outros casos, 5 anos ou 3 anos. Em regra geral, é esse primeiro, 10 anos, tá? Então, essa observação é importante para vocês. O que vai acontecer aqui na prática? O que é interessante, que a gente sempre fala? Sempre é interessante começar pedindo... Primeiro vocês vão fazer a checagem, né? Fazer a checagem de acordo com o que eu mostrei. Tem divergência? Não está batendo o valor do contrato de vocês com o valor real? Tá? Tem divergência? Então, existem etapas, tá? Quais são as etapas? Sempre é interessante começar pedindo o cumprimento de forma administrativa. Cumprimento do contrato de forma administrativa, tá? Seja direto nos canais de atendimentos do banco, seja utilizando sites, tá? De solicitações. Que aqui é o Consumidor Gov, o local de reclamação no site do Banco Central. São dois exemplos bem interessantes.
Tá? Agora eu vou falar na prática. Tá? Isso daqui, esse pedido, é muito importante, demonstra a boa vontade do consumidor, tá? Em tentar resolver direto administrativamente. Agora, infelizmente, na prática, é importante já passar para vocês, que daí vocês não podem desanimar, vai ter que prosseguir aqui. Na prática, em muitos casos, nesses pedidos administrativos, os bancos negam. Alegam que não tem irregularidades. É isso que eles alegam. Infelizmente, eles fazem isso. Aí acaba sendo necessário entrar com ação judicial. Cada ação judicial tem um juiz. Então, na ação judicial, existirão casos que a ação irá prosseguir, porque aqui na ação judicial o juiz tem que, para fazer essa checagem, vou falar em termos simples, daí vou falar o termo técnico. Será necessário, sendo necessário, fazer a checagem real, checagem dessa taxa de juros real, tá? E isso é feito por meio, através de perícia, né? De cálculos. Na prática, tem juízes que irão prosseguir, porque o juiz, para vocês entenderem, né, no processo tem 3 partes. O consumidor, no caso vão ser vocês que vão estar pedindo esse cumprimento de contrato, o banco do outro lado que vai defender os direitos deles e vocês vão defender os direitos de vocês, e o juiz, quem determina tudo no processo vai ser o juiz. Então vocês vão ser representados por advogados, o seu advogado e o banco vai ter o advogado deles, mas quem decide é o juiz. Então na prática, existem juízes que prosseguem, que determinam o prosseguimento da ação. E por incrível que pareça, existem juízes. Aqui ó, é uma ambiguidade isso daqui. Para verificar a taxa de juros real, né, confirmar isso que está na calculadora cidadã, que é do próprio Banco Central, e bater o comparativo com o contrato de vocês, vai ter que ser feito um cálculo por um profissional, que é um perito. Porém, existem juízes que alegam o seguinte, ó, que alegam que deve ser cumprido o que está no contrato, então lógico que tem que fazer a checagem, né? Deve ser cumprido a taxa que está no contrato, mas informam que a perícia é desnecessária. E daí isso prejudica, na verdade, essa confirmação final, tá? Então, estou passando para vocês todas as possibilidades aqui, tá? Então, nesse ponto, prejudica, de certa forma, o consumidor, tá bom? Isso é só para vocês não levarem nenhuma surpresa durante o processo. Mas, vale a pena, eu vou finalizar aqui o vídeo, né? Vale a pena fazer essa checagem. E buscar os seus direitos. Tá? A compensação, ou eventualmente, caso você tenha quitado, ou eventual devolução mesmo do valor, tá? Mas a gente vai focar mais aqui na compensação do valor que foi pago, que provavelmente vocês estão com empréstimo em andamento, tá? A compensação do valor pago acrescido de juros e correção monetária, tá? E ainda
podendo, inclusive, utilizar a técnica da amortização, irá gerar um excelente desconto, né? Diminuição do valor final que você irá pagar no consignado. Tá joia, pessoal? Então vale bastante a pena vocês fazerem essa checagem sim, tá? Quem ainda não assistiu o vídeo a respeito da revisional da margem dos 35% e da taxa de juros, vale a pena vocês darem uma checada na nossa playlist aqui também, tá joia? Enfim, qualquer dúvida é só perguntar aqui no local de perguntas. Um abraço e até os próximos vídeos.